Shalom a todos, Boker Tov, Tzarahem Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo do momento que você for assistir ao vídeo, sejam todos bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Nós estamos no dia 106 de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon, e continuamos a fazer isso com a nossa escuta, com as orelhas. O que é que nós devemos, o que é que nós não devemos escutar. Como proceder quando o Lashon Hará vem de alguma coisa que nós escutamos, não é? Se nós devemos ou não escutar. Nós entramos hoje na parte 3 da sessão 3, não é? Lembrando que nós estávamos, ou melhor, nós estamos na sessão 3, que diz respeito a dando ouvidos ao Lashon Hará. Parte 1, proibição e diretrizes, estou acompanhando no livro, se você tem o livro, acompanhe. Parte 2, escuta construtiva, quando nós devemos escutar. E agora nós entramos na parte 3, acreditando em Lashon Hará. Para nós acreditarmos em Lashon Hará, nós já percebemos que é alguma coisa que nós escutamos, né? Alguém disse alguma coisa. E o dia 106, o subtítulo aqui é Informação em segunda mão. Não sei se vocês estão escutando, eu já vou desligar porque já está tirando a minha concentração, mas eu estou escutando o hino de Israel. E é tão lindo, não é? Acalma. Acalma. Bom, o dia 106 de nós não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon, ele diz respeito ao 16 de Tevet e ao 17 de Tammuz. 16 de Tevet no primeiro ciclo e 17 de Tammuz no segundo ciclo. Esse nosso trabalho aqui é com relação a uma lição a cada dia, o livro do senhor Shimon Filkman e Yitzhak Berkovitz, uma compilação dos ensinamentos do Rafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan a Cohen, porque ele era Cohen. Olha a carinha dele ali. Se sabe, viveu há uns 100 e poucos anos atrás. Eu vou dar um pause no hino de Israel, com todo respeito, porque senão eu não vou conseguir continuar o vídeo. É assim que funciona. Eu não consigo me concentrar. Vamos então para a máxima e já vamos entender que a máxima desses ensinamentos, ela é uma máxima muito grande, ela é uma máxima, porque na própria máxima a gente já consegue entender do que se vai falar, parece até que a gente já sabe o que fazer, que diretriz tomar aqui. Então diz: seja qual for o desenvolvimento do nosso caráter que a Torá exige de nós, obviamente ele está ao nosso alcance. Então o que está querendo dizer aqui na máxima? Tudo aquilo que está na Torá conforme aqui o desenvolvimento do nosso caráter, não é? E vamos entender também aqui o desenvolvimento do nosso intelecto, tudo que a Escritura ordena, que a Escritura indica, que a Escritura nos posiciona, nos ensina, nos orienta, né, como um manual e todas as outras interpretações, não é algo impossível, é algo que está ao nosso alcance, seja qual desenvolvimento nós tenhamos aqui do nosso caráter. Então, eu vou ler novamente a máxima e vamos entender bem isso. Seja qual for o desenvolvimento do nosso caráter que a Torá exige de nós, obviamente ele está ao nosso alcance. Então, nós vamos ter que ter um pouco de boa vontade, não é? Vamos fazer a bênção da água. Sabe que é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo aí. A vida, né? A vida como ela é simples. A vida como ela é com furadeiras na parede, que é o barulho que eu estava escutando antes. Ela é com carros na rua, não é? Ela é com pessoas falando Lashon Hará numa esquina. Ela é conosco entendendo que nós somos capazes de cumprir os preceitos da Torá. A vida como ela é assim mesmo, ela é como o próprio dia 106, quando nós escutamos informações de segunda mão, por exemplo, e esse é exatamente o subtítulo do dia de hoje. Eu vou começar a ler então. O mandamento
Não aceites falso testemunho, lá em Shemot 23:1, proíbe a aceitação de qualquer afirmação negativa sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas. Olha só, ela já proíbe a aceitação de qualquer afirmação. Não é? Chegar e vou afirmar uma coisa negativa da pessoa. É falso testemunho, tem que ter provas e outras coisas mais que nós aprendemos, mas ele vai aprofundar. A interpretação exata das ações ou das palavras de uma pessoa exige conhecimento profundo das circunstâncias nas quais a ação aconteceu e dos eventos que a provocaram, a compreensão do temperamento e da maneira de falar da pessoa e muita sensibilidade. Eu sempre gosto de trazer esses ensinamentos não só para os nossos dias de hoje, mas para o entendimento do direito, que é a minha formação, que eu posso visualizar e trazer para vocês. O nosso direito, ele requer testemunhas. O Talmud precisa lá que você cumpra, né, ele determina que seja cumprido, que tenha pelo menos 2 testemunhas. Aqui, a explicação, aqui nós não estamos lá na justiça, mas aqui é para o nosso dia a dia. A explicação vai mais a fundo e ela engloba tudo isso. Por exemplo, quando um juiz, não é, ou quando uma testemunha, né, de defesa, por exemplo, quando ela é chamada, ela vai precisar ser imparcial. Lembram que nós já falamos, tem aquela pergunta se você é amigo íntimo ou não. O juiz precisa ser imparcial, mas ele também tem que ter outros adjetivos aqui, o que torna um pouco difícil. Então pense no dia a dia. Nós temos que ser imparciais, mas também nós temos que ter conhecimento do fato. Nós temos que ser imparciais, ter conhecimento do fato, mas também ter sensibilidade. Veja que uma coisa acaba parecendo que contradiz a outra e nós ficamos sem saber exatamente se nós podemos escutar aquilo, se aquilo de segunda mão é viável, tem nexo e tudo mais. Então ele diz a interpretação exata das ações, né, para que essa proibição não seja uma proibição, que a gente possa, não é? Ou palavras de uma pessoa, exige conhecimento profundo das circunstâncias nas quais a ação aconteceu. Então a pessoa que viu, a pessoa que vem falar, a pessoa que vai fazer o testemunho, a pessoa que nos traz essa informação de segunda mão, por exemplo, é nós mesmos. Aqui serve para todo mundo, não é? Tem que ter um conhecimento profundo da ação e do momento, né, que aconteceu e dos eventos que provocaram, quer dizer, toda a consequência teve uma causa, porque toda causa tem uma consequência. Então, qual é o nexo causal que nós usamos no direito? O que é que conecta aquele fato, aquela consequência? O que é que conecta com a causa que você está dizendo que é, ou que você ouviu que é, ou que você escuta de segunda mão, ou que essa informação, ou que você leva para alguém de segunda mão? Qual é o nexo de uma coisa? Às vezes a consequência não tem nada a ver com aquilo que a pessoa falou. Às vezes a causa não é aquela e às vezes a consequência não é. Então tem que ter um entendimento sobre isso, não é? Senão ela chorará. A compreensão do temperamento e da maneira de falar da pessoa e muita sensibilidade. Então eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Você não me conhece. Você viu aqui um vídeo, 2 vídeos ou nenhum. Você se encontra comigo, começa a conversar comigo e eu começo a me empolgar, Sharon, me empolgar naquilo que eu estou falando. E eu digo, então, aquele dia, se você não conhece o meu jeito de falar, e isso não justifica a pessoa ser grosseira, viu? Eu tento não ser grosseira, mas às vezes eu passo uma impressão de braveza, de bravura, de irritação. Então você precisa conhecer o meu jeito de falar quando eu te trouxer uma informação, porque você pode interpretar de uma maneira errônea. Ela está brava, ela está agredindo. Não, ela não está, ela fala assim. E muita sensibilidade você também vai ter que ter. Então vai ter que ter conhecimento da causa, conhecimento da consequência, conhecimento do nexo causal entre o evento e o que aconteceu, enfim, todos os acontecimentos que levaram àquela ação, que levaram àquele resultado. Também entender a maneira com que a pessoa fala e ter sensibilidade para
pegar tudo isso e aí sim construir, não é, um entendimento, um possível, acho que é verdade, ou preciso levar adiante. Aqui é uma escuta bem importante. Logicamente, isto é impossível. Agora ele vem e derruba o nosso castelo. A menos que tenhamos testemunhado a ação e as circunstâncias que a rodeavam. Então, nós temos que ser testemunhas disso, não é? Confiar na sensibilidade, por exemplo, tudo aquilo que eu disse que eu preciso ter ou que você precisa ter para me compreender, agora nós estamos do outro lado, nós estamos escutando. Então, confiar na sensibilidade, objetividade, integridade e sabedoria de uma pessoa que alega ser observador de um ato impróprio é rejeitada pela Torá como sendo algo tolo e errado. Quero dizer, eu te demonstro sensibilidade, eu te demonstro o conhecimento daquilo, simplesmente eu te digo que observei e que vi. Você não viu, você não testemunhou. Então tudo aquilo que eu disse que você tem que ter, não basta, nem mesmo se eu for esta pessoa que tem sensibilidade, não basta. Isto é tolo, isto é incorreto. Não é só porque eu disse que vi e porque você tem esses conhecimentos que eu disse antes que vai ser verdade. Por isso informações de segunda mão são muito, muito, muito difíceis da gente entender que é construtivo levar adiante, entender que essa é uma escuta construtiva, entender, diferenciar aquela velha frase que eu costumo dizer dos alhos de bugalhos, não é? Bom, com certeza, se quem fala estiver cometendo o pecado de Lachonará, a sua integridade será suspeita e não poderemos aceitar as suas palavras como reais e exatas. Pela lei da Torá, pela lei da Torá, somente o testemunho de duas pessoas, de duas testemunhas válidas, é aceito no Beidin, que é aquele tribunal rabínico, como sendo um fato. Entenderam por que o próprio Talmud, por que a própria lei, por que o nosso direito brasileiro, ele requer mais do que simplesmente você trazer ali a informação? Eu vi e ponto final. Você viu sozinha? Você tem certeza? Você tem integridade suficiente? Então nós precisamos de outra testemunha, pelo menos duas testemunhas, que tenham visto a mesma coisa, que tenham compreendido a mesma coisa, não é? E que sejam válidas. Então, como é que é válidas dentro da justiça? Seja lá na época talmúdica, seja aqui no nosso direito, seja no nosso dia a dia. Você escuta, como nós já vimos em outros dias, uma mãe falando de um filho, falando bem de um filho, sendo que ela é mãe, não é? Esta é uma testemunha não válida aqui, ela precisa ser imparcial. Ou um amigo íntimo que quer defender e dizer, não foi ele, não, isso não aconteceu assim. Nós precisamos de testemunhas válidas, aquelas que não têm sentimento envolvido. Elas podem ser sensíveis, terem visto mesmo, precisa, né? Tudo aquilo que nós dissemos antes. Saber diferenciar as coisas, ter o nexo causal, a causa, o evento, o acontecimento, ter testemunhado, mas não pode ser uma única pessoa, nem que esta única pessoa seja válida. Nós precisamos de pelo menos duas que digam corretamente, que sejam, que falem de uma maneira semelhante. Então, aí nós podemos parar para pensar se nós podemos escutar essa escuta de segunda mão, essa informação de segunda mão. Se não, talvez nem mesmo assim. Tive que dar um pause, como sempre. Entenderam como é que é importante isso? Olha só, as duas testemunhas válidas é aceito por um Beidin, como sendo um fato. Ele vai trazer o tribunal rabínico aqui para dar o exemplo, mas nós vamos colocar isso no exemplo do dia a dia. Quantas inimizades,
quanto rancor, quanta mágoa, quanto problema, quanta flecha bumerangue, né? Quanto afastamento da própria redenção do mundo, dos seres humanos, da humanidade, enfim. Nós construímos quando nós não temos essa diretriz, esse entendimento que precisam ser válidas, que precisam ser idôneas, que precisa ser pelo menos 2 pessoas e tudo mais. Aí a gente vai parar para pensar se vai escutar aquilo, se vai passar adiante quando é um perigo, quando é necessário e tudo mais. Aí que nós vamos começar a pensar sobre o assunto. Então, informação de segunda mão não é simplesmente alguém chegar e dizer: eu vi que fulano estava roubando, estava furtando uma maçã lá da fruteira. Você viu, só você viu, você disse que viu. Eu descubro que você odeia essa pessoa, hater. Odeia essa pessoa. Não é assim, não é. O fato da maçã é simplesinho, mas e quando os assuntos são sérios, são bem sérios. Vamos então agora para o Sefer Shmirat HaLashon, uma mudança de atitude, onde nós vamos entender a máxima. Vou tirar aqui tem umas baguncinhas hoje por aqui. Uma mudança de atitude. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os membros do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Hashem. Está em Vaikra 19:18. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os membros do teu povo. Não guardarás rancor. Não te vingarás. Não é? E ainda tem aqueles que dizem, porque o Deus da Torá é um Deus mau, um Deus... E ainda põe atributo. Além de Deus não ter atributo, Hashem não ter atributo, ainda coloca atributo ruim, né? Pois é. E aí, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto está em Vaikra, isto é da Torá, isto está nos 5 livros de Moshe Rabbeinu. O que representa a conclusão eu sou Hashem? Aqui ele vai falar sobre isso. Porque quando nós escutamos assim, todos os mandamentos, por exemplo, e a gente diz... porque eu os tirei da terra de Mitzrayim, eu sou Hashem. Por isso, não é por outro motivo, para que sempre lembre que fui eu que os tirei de lá, né, da terra da escravidão. Aqui ele está falando o que representa a conclusão, eu sou Hashem. Por que no final é dito eu sou Hashem? Não é? Ele diz ali, não te vingarás, não isso, não aquilo, e eu sou Hashem. Aparentemente, os mandamentos deste versículo apresentam grandes dificuldades. Suponhamos que alguém precise desesperadamente da ajuda de um vizinho num certo assunto. Se coloca aí no assunto, tá? No fato em si. O vizinho que está em condições de dar ajuda, ele se recusa, tá? Recusa-se a fazê-lo. Pelo contrário, faz alguma coisa para contrariar a pessoa. Quer dizer, você precisa do vizinho, o vizinho tem condições de te ajudar e além dele não te ajudar, ele ainda te prejudica. Pode-se esperar que a pessoa não guarde nenhum rancor contra o seu vizinho e até que ame como a si mesma, aqui que ele quer entrar. Tem como você precisar do vizinho, o vizinho poder te ajudar, além de não te ajudar, te prejudicar e você não sentir rancor, mágoa, raiva e vontade de se vingar deste vizinho e ainda assim amá-lo como a ti mesmo? É possível isso? Como a Torá nos exige isso, obviamente esse desenvolvimento do nosso caráter está ao nosso alcance. A forma de atingi-lo pode ser explicada por uma parábola. E nós vamos ler a parábola. Esta foi a máxima, né? Porque a máxima diz, seja qual for o desenvolvimento do nosso caráter que a Torá exige de nós, obviamente ele está ao nosso alcance. Quer dizer, tem como você não ter rancor, não se vingar e amar o próximo como a ti mesmo, depois dele fazer isso com você, ou ele deixar de fazer isso? Então, quando nós estamos aqui treinando o Lashon Hara, nós já percebemos que é muito difícil. Parece muito simples, realmente parece muito simples, mas nós precisamos subir alguns degraus aqui no treinamento, estarmos bem preparados para subir mais um,
não é? De repente cai, volta um e subir mais outro e mais outro. Preparados, por quê? Por conta do treinamento, de nós treinarmos isso, nós vamos refinando o nosso caráter e quando nós percebemos, não fazer Lashon Hará é algo muito familiar para nós. E tudo em absoluto melhora na nossa vida. Então, nós vamos entender aqui, é possível nós trabalharmos esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio, essa sensação de rancor, de mágoa e vontade de vingança, esse desamor pelo próximo por ele ter agido assim conosco. A parábola diz o seguinte, eu vou beber uma água primeiro. Ruven, eu gosto muito das parábolas. Ruven guardava rancor contra o seu vizinho. Shimon, esse habituou a falar sobre Shimon de maneira ofensiva. Um dia, Yehudá, um homem de respeito, conhecido pela sua honestidade, disse a Ruven: recentemente, eu estive presente quando Shimon foi visitar o Rabi, fulano, pontinhos, um famoso sábio da Torá desta geração, renomado pela sua grande sabedoria e compaixão. O sábio concedeu a Shimon grandes honrarias. Ele demonstrou um amor genuíno. Após ter testemunhado isso, amigo, devo concluir que sua opinião sobre Shimon está totalmente incorreta. Tenho, graças a Deus, Baruch Hashem, um exemplo prático antes de terminar a parábola. Ontem, certa pessoa do meu convívio viajou para levar uma outra pessoa da minha convivência, para dar os exemplos da minha vida. É difícil, não posso falar os nomes, porque senão eu estou pecando com Lashon Hará. Levou esta pessoa, um deu carona para outra cidade, onde tinha que falar com médicos, eu acho, sei lá o que, fazer consultas, essas coisas de cidade pequena, a gente vai para outra. E chegando lá, não é a primeira vez que esta pessoa leva esta outra, que é um senhorzinho. Ele percebe que nesta cidade, todos que eles encontravam, gostavam por demais desta pessoa que este meu familiar estava levando. Quiseram até tirar foto com ele. Muito amado pelo povo, muito querido. Então, isso que esta pessoa que foi levar este tão amado, viu, ele testemunhou pessoas exaltando, gostando, simpáticas, felizes de ver esta outra pessoa. Ele testemunhou isso. Então, se o Ruven da vida vem e fala mal desta pessoa, este que levou, testemunhou, ele viu, não é? Ele agiu como este aqui. Eu percebi que ele foi muito bem recebido, muito amado por este lugar. Então, essas coisas que você está falando de Ruven, que você está falando de Shimon, Ruven, não procedem. São mentiras, são incorretas talvez, não mentiras, incorretas do que você fala dele. Bom, eu vou ler essa parte de novo para vocês não ficarem perdidos, porque eu enfiei a minha história. Então, Ruven guardava esse rancor do seu vizinho, né? Shimon, se habituou a falar sobre Shimon de maneira ofensiva. Um dia Yehudá, né? Então faço de conta que Yehudá é este que deu a carona, né? Um homem de respeito, conhecido pela sua honestidade. Então ele já era conhecido pela sua honestidade. Tem isso, tá? Para ver uma veracidade, para ter ali uma certeza, uma confiança, uma segurança no que ele fala, tá? Então ele, conhecido pela sua honestidade, disse um dia a Ruven nesse Lashon Hará que estava falando de Shimon. Recentemente, isso aqui é Yehudá falando, eu estive presente quando Shimon foi visitar o Rabi, um famoso sábio da Torá desta geração, renomado pela sua grande sabedoria e compaixão. O sábio concedeu a Shimon grandes honrarias. Ele demonstrou um amor genuíno, quer dizer, essas pessoas que estavam lá nessa cidade trataram muito bem esse senhor, né, ao qual o Yehudá fictício aqui da minha história levou. O sábio concedeu, então, após ter testemunhado isso, amigo, está Yehudá falando para Ruven, devo concluir que a sua opinião sobre Shimon está totalmente incorreta. Continuando,
Após ter digerido essa informação durante alguns momentos, Reuven respondeu: é bem provável que eu esteja errado. Minha convicção de que Shimon me prejudicou talvez seja devido à inclinação natural do ser humano para considerar-se com a razão em todas as disputas. Bingo! Por outro lado, talvez Shimon seja tão hábil e astuto que foi capaz de enganar até um sábio, convencendo-o de que é um indivíduo digno. Esta parte aqui, tiramos o meu exemplo, porque ele não chega nesta parte, não é? Tiramos o meu exemplo, só serve para o começo. Agora se coloque aqui no lugar, no lugar que você já deve ter estado na sua vida, porque nós precisamos ver os dois lados. Por isso não se pode ser um testemunho solitário, mas pelo menos duas pessoas válidas e imparciais. Porque quem de vocês nunca passou por uma situação assim? Você sabe que a pessoa não vale nada. Aí todo mundo vale um pouco, né? Mas enfim, tá, entenderam, não é? Somos únicos, não somos especiais, mas somos únicos. Você sabe que a pessoa, ela é falcatrua, ela não é idônea, mas ela é astuta, não é? Ela consegue convencer com muita facilidade todos que estão ao seu redor, que acabam inclusive ficando contra você, se você falar: olha, fulano não vale nada, estou sabendo, Sharon não vale nada. Ela convence as pessoas, ela tem o jus em Rolândia, ela é lábia, não é? Ela é tão astuta que enganou até mesmo um sábio. Então, olha a necessidade de nós termos pelo menos duas testemunhas. Quem de vocês não se sentiram? Eu estou falando porque eu já me senti injustiçado, um pouco triste, porque você estava falando sozinha a verdade. Você estava falando a verdade sozinha. Você estava detectando problemas graves, mas contra ou sobre alguém que disse que nada disso era verdade. E pasmem, toda a manada, toda a quantidade, todas as pessoas foram convencidas pelo mentiroso, astuto, não é? Como a raposa, na história da raposa e as uvas. Bom, em outras palavras, o seu relato me fez pensar, mas não tenho certeza. Isto aqui é Reuven falando. Em todo caso, vou parar de falar mal de Shimon. Pelo menos por enquanto. Já teve uma vantagem aqui. Ele não tem certeza, ele vai parar para pensar, mas ele também pensou que o outro poderia ser astuto. Então, se ele não tiver essas testemunhas, não tiver provas, ele nunca vai saber, mas resolveu parar de falar mal dele, o que já é uma grande coisa. Lembram quando nós estávamos falando sobre falar Lashon Hará, não era na escuta? E nós precisamos entender que o resultado é muito importante. Você precisa olhar para o fato em si, entender, desenhar mesmo, não é? Fazer ali um desenho mesmo. Imaginar que a sua atitude de fazer Lashon Hará pode vir a mudar o resultado por um lado positivo. Então ele é viável. Então, às vezes, até você se indispor acaba sendo acaba sendo sublime, acaba sendo muito digno, porque muda o resultado. Mas quando você se mete, quando você não tem certeza, quando você já sabe que o cara é astuto, vai convencer todo mundo e você vai se dar mal e tudo mais, e não vai ajudar ninguém, porque o nosso objetivo é não só nós aprendermos a não fazer Lashon Hará e amar o próximo como a nós mesmos, né? Mas é também passar isso adiante, ensinar para aquele que não sabe sobre isso ou lembrar aquele que se esqueceu sobre isso. Então nós temos que entender se há resultado. Aqui já teve um resultado. Por quê? Porque Reuven não vai mais falar mal de Shimon. Ele não tem certeza. Ele está com os pés atrás, mas ele vai parar de falar mal. Então, pelo menos os méritos negativos de Shimon, ou pelo menos essa energia tão escura que fica sobre as pessoas que escutam, falam, levam adiante Lashon Hará, isso não tem mais. Já teve um resultado aqui. Embora isso não faça com que Shimon mude, se ele for o cara astuto, né? Porque teria que ser diretamente
para ele. A resposta de Reuven indica apenas o começo de uma mudança de atitude, por isso o subtítulo mudança de atitude. À medida que a nossa parábola continua, veremos como uma perspectiva correta, é possível que nossa atitude em relação aos outros passe por uma transformação total. Quando ele diz assim, à medida que a nossa parábola continua, é quando você vai vendo que ele parou para escutar, não é? Ele não disse que sim, ele não disse que não, mas por hora, eu vou parar de falar mal de Shimon. Ele fez o quê? Ele fez aquilo que nós já aprendemos também, porque no dia 106 nós já estamos bem adiantados, aprender a julgar favoravelmente o outro. Porque a Torá não nos diz você é proibido de julgar, muito pelo contrário, você deve julgar, você deve denunciar, você deve defender, você deve até atacar. Todas essas coisas, o que você não pode fazer é isso a priori, em primeira atitude, em primeira mão. Você precisa primeiro julgar favoravelmente. Todo mundo é inocente até que provem o contrário. Nesse tempo, quem sabe as coisas se ajeitem e você veja que realmente a pessoa era inocente, você não cria esta raiva, você não se transforma numa pessoa vingativa, e ao contrário, há uma mudança de atitude aqui. No futuro, quem sabe, sei lá, possam vir a ser até amigos. Então, esta última parte aqui na nossa atitude em relação aos outros, olha, é possível que nossa atitude em relação aos outros passe por uma transformação total. Quando nós começamos aqui, eu tive alguns feedbacks que me deixaram muito feliz, das pessoas dizendo, por isso eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo, que estava modificando, que estava conseguindo não fazer este Lashon Hará e fazer Shmirat HaLashon, e que isso estava dando resultado, inclusive na sua paz no lar, na sua paz na comunidade, na sociedade, nos seus relacionamentos, não é? Interpessoais e pessoais, tudo mais. Isso é que é importante. Então, existe uma transformação. E essa transformação, nesse nosso treinamento, pode ser uma transformação total. Nós podemos, sim, está ali escrito, vou ler a máxima de novo. Seja qual for o desenvolvimento do nosso caráter, que a Torá exige de nós, obviamente ele está ao nosso alcance. Então nós podemos chegar no nosso máximo, cada um no seu, não é? De amar o próximo. Então se você não consigo amar, porque, né, pelo menos não falar, Lashon Hará dele, assim como o Reuven decidiu, aos pouquinhos. Então nós podemos ter uma transformação total na nossa vida. E é uma transformação total positiva, não negativa. Então isso vai repercutir às gerações, aos filhos, porque nós vamos ensinar, né? Sentados na sua casa, andando pelo caminho, nós vamos ensinar, passar às gerações essas coisas boas que nós aprendemos, não é? Então, será que é mais fácil nós adquirirmos, ou melhor, nós recebermos, que é o que nós precisamos, paz mundial assim, ou um falando mal do outro, começando com Lashon Hará e terminando com bomba atômica? Como é que funciona? Não é? O que é que nós estamos semeando agora? Esse foi o dia 106 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat HaLashon com os ouvidos, sobre, começando a terceira parte da sessão 3, informação em segunda mão, cuidado com ela, não é? E uma mudança de atitude. Não tenha cuidado com a mudança de atitude, mude a sua atitude se ela for negativa com relação a um semelhante, né? Espero que tenham gostado e tudo mais. Vamos ler hoje o Salmo 117. Escreva aqui embaixo, comente, por favor, comente se você está tendo mudanças de atitude, se você está conseguindo parar para escutar aquilo que o outro está falando, de fulano, falando bem, aquele a qual você está rancorosinho, com dentinho, com raivinha, não é? Se você está conseguindo parar e pensar que de repente eu vou julgar ele como que sim, é idôneo e não como astuto. Então, comenta aqui embaixo se isso está transformando a sua vida. Curta, comente, compartilhe, principalmente com quem você convive, porque esses são os primeiros que a gente precisa que angariem e treinem e subam degrauzinho por degrauzinho junto conosco. Por quê?
porque somos um. O somos um é bucha. Não é difícil de entender. Então, o Salmo 117, vamos ficar felizes por ter terminado e entrado na terceira parte. Que a terceira parte é muito importante, porque às vezes a gente aprendeu a não falar, a gente aprendeu o que escutar e de repente cai numa mentira safada de alguém que é astuta. Então, a terceira parte da sessão 3 significa tudo aquilo que nós precisamos entender para acreditar ou não. Então, o título é Acreditando em Lachonará. Temos que cuidar disso. Louvai ao Eterno, ó vós todas as nações. Louvado seja Ele por todos os povos, porque imensa é sua constante bondade para conosco e para sempre durará sua fidelidade. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Eu vou ligar mais um pouquinho o hino de Israel. Se você quiser, continue por aí. Só um pouquinho. Eu nem sei se vocês estão escutando. Sabe que lá em casa, às vezes, vocês sabem que eu tenho uma filha adolescente. Ela coloca no celular o hino de Israel, canta junto e fica andando pela casa. E hoje, mais do que isso, hoje ela toca no piano o hino de Israel. Tenham todos um maravilhoso dia. Meu óculos embaçou, porque aqui vocês já sabem que tá frio. Um beijo enorme no coração de vocês. Vamos orar por Israel. Vamos orar por aqueles que são inocentes, que não estão a favor de contendas, seja de que lado que for. Mas vamos orar principalmente pelo povo de Israel. Porque Deus disse lá na Escritura que os judeus são um povo eterno. Nós estamos aqui para ajudar que isso seja mesmo. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima.